O assunto agora é política. No Morning Show temos novas informações sobre o programa Mais Médicos. Nessa terça-feira, o futuro ministro da Saúde, o deputado e ortopedista Luiz Henrique Mandetta, conversou com repórteres logo após ter sido anunciado para o cargo. Ele afirmou que o acordo sobre o programa parecia um convênio entre Cuba e o PT. Aspas dele aí, era um risco que a gente já alertava no início. Nós precisamos de políticas que sejam sustentáveis. Improvisações em saúde costumam terminar mal e essa não foi diferente das outras, fecha aspas, disse o médico. E hoje, a Folha de São Paulo traz uma reportagem segundo a qual a gestão de Dilma Rousseff e Cuba negociaram o programa em sigilo para evitar uma reação da classe médica e não precisar do aval do Congresso brasileiro. Vamos a Brasília conversar com o Trindade. Zé Maria Trindade, vamos lá, avançando sobre esse assunto, o que você pode nos dizer a respeito, Zé? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a improvisação, ela nunca dá certo no final, né? Vale ali, dá uma impressão de que resolveu no primeiro momento e pronto, lá na frente o problema volta, não se esconde um problema numa caixinha, porque quando for abrir o problema tá grandão e te engole, né? A verdade é o seguinte, há falta de médicos no Brasil em regiões distantes. Mundialmente falando, a relação médicos-pacientes, né, médicos-habitantes, não é tão desesperador. Mas acontece que há uma concentração muito grande de profissionais nos grandes centros. Isto porque não há um plano de carreira. Um médico que chega numa cidade do interior, ele será médico iniciante o resto da vida. E ninguém topa essa parada. E não se pode obrigar um médico a ir para uma cidade do interior, ou uma vila indígena, né? E aí inventaram de fazer um programa. Não é a primeira relação de Cuba com o Brasil. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um acordo entre Cuba e Brasil, só que lá os cubanos poderiam ficar no Brasil. E aí, nesse segredinho de combinação entre Cuba e a então presidente Dilma Rousseff, previu uma cláusula lá aceita pelo Brasil de não aceitar pedido de médico para continuar no Brasil, pedido de asilo. Essa cláusula foi aceita. E aí os médicos vieram. Inicialmente seriam 1.000 médicos e isso foi aumentando, né? Hoje são mais de 8.000 médicos, num programa de 28.000. Quer dizer, os cubanos nem são a maioria. Não se pode chamar o programa Mais Médicos de programa de cubanos, né? Não é assim, mas todo mundo só se lembra de Cuba. Na verdade é o seguinte, os médicos de Cuba prestaram bons serviços, são aceitos e até as pessoas gostam deles no interior, né? E há um debate ali entre o regime de Cuba e a prestação de serviço. Agora, o que acontece? Jair Bolsonaro vai acabar com o programa, pode mudar de nome, seria Mais Saúde, né? E o convênio será diferente, já está aberto agora, hoje, um edital para os médicos irem para o programa, né? Médicos com diploma brasileiro. Depois serão chamados os brasileiros que se formaram no exterior, né? E depois vamos ver como é que vai ficar, porque aí chega no governo Jair Bolsonaro, o programa será totalmente reformulado. Os médicos criticam desde o início, foi por isso que houve aquele sigilo inicial nas negociações com Cuba, porque o governo Dilma sabia da resistência dos profissionais. Edgar, os médicos dizem que esta assistência prestada pelos médicos cubanos, na verdade é um desserviço, porque dá a impressão de que houve assistência, mas é uma assistência de má qualidade, e uma assistência assim pode piorar a vida das pessoas, né? Ô Trindade, bom, muito ainda vai se discutir, se debater a esse respeito. Tem toda a questão de retorno desses médicos. O Brasil já anunciou, através do futuro governo, que não vai colaborar e interferir nessa logística de enviar para Cuba novamente os médicos que trabalham aqui no Brasil. E também tem a questão de oferta para quem quiser ficar e que esse pagamento que hoje é feito e dividido aí de uma maneira desigual, né, entre governo de Cuba e o que cai na mão exatamente dos médicos, seria
pago diretamente para os que resolverem ficar, se assim for decidido. Quer dizer, muita água vai passar embaixo dessa ponte, aí você vai ainda nos falar e nos esclarecer muito a esse respeito. O Caio, quer fazer um comentário antes da gente já passar para continuar do mesmo assunto, mas com outro enfoque? Sim. Isso me lembrou aquela discussão sobre a guerra no Twitter entre o chanceler do PT, o Celso Amorim, e o futuro chanceler do Brasil, o Ernesto Araújo. Você até me questionou, Edgar, quais seriam as supostas falcatruas às quais o futuro chanceler se referiu, né, da política externa altiva e ativa, né, do lulopetismo, que o Augusto Nunes, que já prestigiou aqui a nossa bancada, chama de política da canalice, né? Sim. Alguns pontos aí, só para complementar a brilhante explanação do Zé Maria, é o seguinte: esses telegramas sigilosos que tem o pretexto do sigilo é justamente não irritar a classe médica, ou seja, os especialistas que deveriam ter voz nesse assunto, esses telegramas sigilosos, eles antecedem 2013. Por que isso é importante? Quem tiver aí com a memória afiada vai lembrar que o programa Mais Médicos é anunciado como uma resposta às jornadas de junho, né? Então você tem um movimento meio amorfo, mas assim altamente disseminado, uma insatisfação generalizada, e uma das medidas que a Dilma anuncia é justamente, olha, na área da saúde a gente vai levar mais médicos para lugares remotos e tal. Então, assim, qual que é a teoria? As duas respostas, né? A resposta informal do governo, da militância, foram os black blocs para esvaziar as manifestações. Na parte institucional, foi o programa Mais Médicos. Aí a loucura da coisa toda é a seguinte: já estava tudo pronto. Estava faltando só o motivo. E na fala do Zé Maria, o que me chamou a atenção foi a ênfase em evitar o Congresso, ou seja, evitar os freios e contrapesos naturais da democracia. E como que eles fazem isso? Contratando a Organização Pan-Americana de Saúde. A gente já teve essa discussão sobre soberania nacional versus globalismo. Quando você tira o Congresso, quando você tira a representação popular da discussão, você está sim ferindo a soberania nacional. E a tripartição dos poderes, né? Bom, aí o outro ponto de destaque é que a parceria dependia da proibição aos médicos cubanos de residirem depois de ficarem no Brasil. E, fazendo uma aspas aí com a excelente matéria da Folha de São Paulo, ela diz o seguinte: o Brasil cedeu em todos os pontos. Isso não é política externa altiva. E é por isso que o novo chanceler, na sua tweet war, na sua guerra de tweets, ele fala numa política externa que mantenha os pés no chão, mas que não mantenha as mãos no chão. Porque realmente, lendo a matéria da Folha, parece que eu estou vendo uma conspiração globalista socialista. É inacreditável, mas é o Brasil.